E agora eu acabei de perceber que faltou a luzinha do meu lado aqui. Então deixa eu ligar. Aqui é um bastão. Bastão. Bom. Mas não é roxinho, não. Deixa roxinho mesmo, Gabriel. Não, tem que ser... Não, tem que ser azul. Padrão azul. compilado é azul. Compilado é azul. Eu não sei qual é o... Diz pra mim se não é inevitável. Tem um aqui do meu lado. Não dá pra brincar de um. Agora sim podemos começar, né? Incidência de ransomware despencou 61% em 2022. Essa é para comemorar. Os ataques por ransomware diminuíram sensivelmente em 2022. O levantamento 2022 State of Ransomware Report... Olha, ficou bonito, hein, lindo, Gabriel? hein? Ficou... Vou falar de novo, hein? Vai. 2022 State of Ransomware Report consultou 300 formadores de opinião em tecnologias dos Estados Unidos e descobriu que apenas 25% das empresas foram afetadas por esse tipo de malware. Em 2021, o resultado tinha sido bem diferente, com 64% das empresas relatando terem sido vítimas de ransomware em seus sistemas. A queda percentual, portanto, foi de 61% de um ano para o outro. O estudo também mostrou que o volume de empresas que pagaram pelo resgate de dados caiu de 82% para 68% de 2021 para 2022. A recomendação dos especialistas é jamais negociar com os criminosos eletrônicos. Apesar dos números serem bastante positivos, os autores do relatório destacam que não é o momento para baixar a guarda. O mesmo estudo identificou que caiu o volume de empresas com planos de contingência para esse tipo de ameaça. Anteriormente, 94% das empresas alegaram ter uma resposta para o ataque de ransomware, e em 2022, esse número foi de apenas 71% das organizações. O ransomware ainda é uma preocupação e uma ameaça significativa para qualquer organização, e alguns dos sinais de complacência que vimos evidenciados na pesquisa podem ser um prenúncio de um aumento de ransomware em 2023, alertou Joseph Carson, cientista-chefe de segurança e CISO da consultoria D-Linea, responsável pelo estudo. Bom, nós acompanhamos no compilado ano passado e bastante casos aí de empresas privadas, empresas públicas que aqui no Brasil que sofreram um ataque e com certeza geraram prejuízos gigantes. No caso que a gente acompanhou um pouco mais de perto, que foi uma varejista, eles inclusive não estavam conseguindo vender dentro das lojas, não só online, mas dentro das lojas também. Então eu imagino o quão difícil é para as equipes de tecnologia conseguirem reverter isso, né? Então, quando a gente lê, os especialistas sempre dizem não paguem o resgate, mas cada um sabe onde o calo aperta, né? Sem dúvida, né? Como diz aquele ditado, na teoria a prática é outra. Então é o que acontece realmente. Se a empresa não tiver uma estrutura muito bem armada ali para conseguir voltar com os dados e tudo mais, acaba ficando refém, só sendo possível mesmo resgatar as informações através de pagamento. E nesse caso, o backup ajudaria, né? Mas, dependendo da contingência que a empresa tem, né, para esse tipo de problema, pode ser que nem backup ajude, né? Porque estamos falando, por exemplo, de uma empresa que, sei lá, não dá para fazer backup de hora em hora, entendeu? Que aí fica inviável. Mas, por exemplo, às vezes o backup de um dia para o outro, às vezes já representa um prejuízo muito grande para a empresa, né? Mesmo ela conseguindo ali recuperar os dados via backup, ainda assim é um prejuízo. E aí ela tem que fazer a conta. O que é? O que vale a pena, né? Financeiramente. Né? Pois é. É chato ter que falar isso, mas cada um sabe onde o calo aperta, né? Nós também recomendamos, obviamente, não pagar resgate, mas é difícil, né? Quando o seu negócio está em risco, né? De certa forma, é bom saber que esse tipo de ataque caiu, mas a gente tem que saber também que as empresas têm que continuar alertas sobre isso. Não acontece exatamente o que o especialista disse aqui, né? Se baixar a guarda agora esse ano, com certeza... Baixaram a guarda em 2022, com certeza em 2023 o número de casos vai aumentar, né? É inevitável. Não pode baixar a guarda. A gente tem que saber se isso foi
porque as empresas estão mais preparadas ou realmente porque o número de ataques também caiu? Foi reduzido. Eu voto na primeira opção, né? Provavelmente, eu duvido muito que o número de ataques irá reduzir. As empresas é que estão começando a ficar mais preparadas. Embora o relatório tenha dito o contrário. Então, é um pouco contraditório. Mas eu torço para que sejam as empresas preparadas.